Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Eu vou morar no Japão daqui a alguns meses. Vou levar a minha filha de 11 anos e o meu cachorro também. E a gente vai encontrar o meu marido que já tá morando lá. E o vídeo de hoje vai ser de uma história pessoal, né? Uma história particular sobre a minha vida relacionada com o Japão desde que eu era criança, mesmo eu não sendo descendente de japoneses. Diga olá para esse pessoal, Boomer. Esse é o Boomer, é o meu companheiro fiel, que eu vou levar para o Japão para encontrar o papai. Esse é a fofura que vai junto comigo, né, Boomer? Vai ficar aqui quietinho para a mamãe conversar agora, né? Então, hoje eu vou contar uma história particular, né? Que eu acho interessante contar porque faz parte de mim. É a minha história, né? E é um pouco peculiar, porque eu não tenho descendência japonesa. Meus pais não têm nada a ver com japoneses. Eu tenho esse olho pequeno aqui, né? Caído, por sinal, bem caidinho. Remete a Japão, né? E o meu pai e minha mãe também têm os olhos assim, né? Eu sou muito parecida com eles. Enfim, só que quando eu era criança, a minha mãe trabalhava em uma empresa de japoneses. Era eu não sei empresa do que era, não lembro exatamente. Era uma cooperativa que tinha aqui na minha cidade, lembrei agora. Era uma cooperativa que tinha aqui na minha cidade. E ela trabalhava nessa cooperativa com a parte de contabilidade, né? Ela tinha cargo de confiança e os japoneses gostavam muito dela, né? Do trabalho que ela fazia e tudo, tinham muita consideração por ela. Até que quando ela casou com meu pai, eles deram de presente para ela a festa, para eles, né? A festa e a lua de mel, assim. Show, né? Esse foi o presente que eles deram para eles, né? Por consideração. Acho que quando os japoneses, eles são um povo assim, que quando eles consideram muito a pessoa, eles agradam, né? Eles querem agradar, né? Essa empresa hoje não existe mais, né? Minha mãe parou de trabalhar há muitos anos. Logo que o meu irmão nasceu, meu irmão mais novo nasceu, e ela parou de trabalhar nessa cooperativa para cuidar da gente, né? Mas desde criança eu sou associada a japoneses na escola, né? O pessoal fazia brincadeirinha, como que você enxerga com esse olho pequenininho, não sei o que, você é japonesa, porque não sei o que lá, e eu sempre tive que falar, eu não sou japonesa, inclusive eu odiava isso. E até me escondia, eu ficava muito irritada. Mas enfim, né? Passou esse tempo. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que eu era quando criança. Então, na minha adolescência passou, né? E todo mundo continuava me confundindo com mestiça, né? Sempre o pessoal, eu tendo que responder que não sou japonesa. E nunca me relacionei com pessoas de descendência japonesa, na adolescência até então. Até que um dia eu estava no 3º ano do ensino médio. Isso é muito, assim... eu até fico pensando, sabe? Tentando encaixar as coisas. Eu lá com os meus 17, 18 anos, no 3º ano do ensino médio, tava numa espécie de reunião de estudos, assim, com alguns colegas, né? Até que um dos guris que estavam lá, que não tem nada a ver com japonês também, ele falou, o meu sonho é ir trabalhar no Japão, porque lá, não sei o que, trabalha, junta dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou isso. E ele falou exatamente pra mim, assim, né? E eu falei, cara, não tenho a mínima vontade de conhecer o Japão. Eu falei, nunca eu vou conhecer o Japão. Eu prefiro conhecer qualquer outro país, menos o Japão.
Por que eu peguei esse ranço? Por que eu não tinha essa vontade de conhecer o Japão? Não sei, né? Porque toda a vida eu ouvi histórias de japonês, né? Como eu expliquei, a minha mãe trabalhava com eles, a gente encontrava eles na rua, né? Minha mãe sempre teve amizade, sempre conversou muito com japonês, e eu simplesmente soltei essa daí, né? Não tenho vontade de conhecer o Japão, nunca vou pro Japão. Beleza, passou. Aí quando eu tinha tive outros relacionamentos, né, claro. Quando eu tinha os meus 24 anos, eu conheci pela internet o meu boy magia oriental. Ai, é engraçado. Sim, a gente se conheceu pela internet em um site de relacionamento que não sei se existe. Não sei se existe mais. Eles faziam propaganda no Orkut. No antigo falecido Orkut, tinha propaganda desse site. E eu me cadastrei lá, né? Com a intenção de conhecer alguém, né? No fundo tinha, né? Enfim, e aí me apareceu ele, né? Veio falar comigo e eu nunca tinha me interessado por ninguém, assim, que fosse mestiço, que fosse oriental. Mas ele me atraiu bastante. E a gente começou a conversar e ele já veio me conhecer, porque ele morava em outra cidade, aqui no Paraná mesmo, mas ele morava em outra cidade, e veio me conhecer. E em seguida, assim, ele já me pediu em namoro alguns meses depois, e a gente já foi morar junto e já casamos. E um ano depois já veio a nossa filha. Mas eu ainda não imaginava que eu ia conhecer o Japão. Quando ele me contou que ele, né, que ele já tinha ido pro Japão várias vezes, eu achei uau! Quem sabe eu nem lembrasse de que eu tinha desfeito do Japão, né? Quando eu era adolescente. E tudo aconteceu muito rápido, assim, né? Na nossa história, na nossa vida. E quando ele veio conhecer os meus pais, em seguida, assim, no que a gente começou a conversar, em menos de um mês ele veio aqui e já conheceu todo mundo. Porque, né, ele veio bem numa véspera de Natal. Quem que faz isso, gente? Ele veio de outra cidade, sem conhecer ninguém, 7 horas de estrada, chegou aqui na minha cidade, já conheceu a minha família, né? Meus pais, meus irmãos, né? Enfim, todo mundo gostou dele na primeira vez, assim, mas a minha mãe, por ela já ter essa ligação com esse mundo do Japão, assim, né? Por trabalhar com os japoneses e tudo, e ouvir sobre o Japão muito, ela gostou dele de cara, já, né? Enfim. Então, e a gente tá lá, tá junto até hoje, né? E eu já conheci o Japão e agora tô indo de novo pro Japão. Eu vejo isso como um sinal, né, de Deus, que o meu caminho realmente existe no Japão, né? Eu tenho alguma coisa para cumprir no Japão, algum propósito. Então, hoje em dia, eu aceito, acho legal, inclusive. Antigamente, eu não gostava muito dessa ideia, né, de ir pro Japão. Mas, hoje em dia, eu aceito e acho muito, muito bom. Acho uma oportunidade maravilhosa que eu tenho, que a minha filha tem, que nós, como família, temos de recomeçar, fazer uma vida nova lá no Japão. E tô muito animada, gente, inclusive, né? Pra minha mudança. Deixa eu tomar meu café aqui, que eu até esqueci. Me empolguei com a história. E eu tô aprendendo japonês, gente. Eu comecei a estudar japonês, né? Às vezes a gente fica, é muito difícil, não sei o quê, mas como eu já morei lá e já passei uns perrengues por conta do idioma, né, de não saber falar, de ter que ficar
usando aquele tradutor do Google, né? Usando celular para traduzir. Ai, gente, olha, isso é chato. Sinceramente, é chato. E agora me deu, assim, uma vontade de aprender a falar Nihongo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô estudando. E, na verdade, eu comecei anteontem a estudar. Não faz nem muito tempo, assim, né? Do nada, eu resolvi começar pelo hiragana, né? Que é essencial, né? Dizem que é a primeira coisa que você tem que saber é o hiragana e o katakana, né? Que é o alfabeto. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu só peguei na internet mesmo, por enquanto. Algumas fichas assim, né? Que já tem o desenho aqui, né? Esse é o hiragana, né? Começando pelo hiragana, bonitinho, como se fosse uma criança, começando pelo alfabeto. Então, aqui tem o desenho, aqui ele mostra as setinhas, né? Como que eu sigo, né? Porque cada traço tem uma ordem, né? Pra fazer. Então, 1, 2, 3, aqui, né? Setinha. E aqui um espacinho para você treinar, né? Então, esse daqui é o A, I, U, E, O, né? Que é a primeira fileira de letras, né? Do hiragana. E eu já comecei esse daqui. Aí eu peguei e fui fazendo, né? Fui treinando. Aqui eu até escrevi Ohayo, né? Já aprendi também. E fui treinando, né? Vários jeitos. Ontem eu aprendi a segunda fileira, né? Que é Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Que é o do Ka, né? E também é bem diferente. Aí a mesma coisa, segui aqui todos, né? Peguei uma folha aleatória e comecei a copiar, né? Porque eu acho que pra mim ficou mais fácil assim e eu consegui decorar, viu, gente? Tanto o A, I, U, E, O, como o Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Então é assim que eu tô fazendo nesse momento. Mas a gente sabe que tem aplicativos também, né? Que facilitam bastante, né, pra aprender. E eu vou buscar também fazer dessa forma, né? Usar os aplicativos, usar aí a tecnologia que a gente tem para aprender, né? Que me falaram sobre assistir anime, né? Em japonês, ler mangá, escutar músicas japonesas também, né? São ideias, né? São ideias até para aprender a se acostumar, né? Mais a ouvir as palavras, a conversação, né? Que eu acho que a minha dificuldade vai estar em conversar, em pronunciar, né? Porque eu tenho medo de pronunciar errado. Apesar de que muitos japoneses, eles têm já costume, né? De falar com um estrangeiro. Eu já convivi com alguns e eu sei que tem alguns que eles se esforçam, assim, pra te ajudar, né? Pra entender o que você tá falando. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre a minha história com o Japão, que não vem de agora, né? O Japão, ele me atraiu aos poucos, né? Não sei qual o propósito dessa história, qual o propósito disso, já tá na minha linha, mesmo eu não tendo nenhum vínculo sanguíneo com os japoneses. Mas eu acho interessante compartilhar, né? E se você gostou, curte o vídeo, para eu saber, comenta aqui se você gostou da história. Ideias de vídeo, gente, podem compartilhar ideias de vídeo também, porque eu tô só começando o canal e em breve eu vou compartilhar muito mais coisas, né, sobre a nossa mudança primeiro e depois estando lá no Japão já, né? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal pra me acompanhar e até o próximo vídeo.